Graças a Deus. Nós compreendemos que a doutrina espírita oferece-nos inúmeras preciosidades dentro dos temas de amor e de fraternidade que nós conhecemos da doutrina espírita. E evidentemente que cada capítulo da doutrina espírita, cada página, permite-nos assim um tema extremamente precioso para que tenhamos condições de desenvolvê-los na expectativa de transmitirmos essas mensagens. Mas existe uma expectativa maior, que é de colocarmos em prática tudo que essa preciosa doutrina de amor e de fraternidade chega até nós. E quando nós imaginamos como é que poderia ter acontecido com Jesus há 2000 anos atrás, quando nós pensamos na imagem do Pai Celestial, que todos nós gostaríamos de termos uma imagem fixa daquilo que nós dizemos e conhecemos como Deus, o nosso Pai Celestial. Por mais que nós nos esforçamos, por mais que nós façamos as nossas preces, por mais que nós entramos em meditação, nós compreendemos que essa imagem não nos vem à mente. Mas se nós falássemos sobre Jesus, se nós tentássemos mentalizá-lo, certamente nós temos inúmeras imagens de pintores inspirados que, quando se recolheram para dormir, numa faculdade de desdobramento, vai até o mundo invisível e às vezes lhe é permitido, quando levado por seu anjo guardião ou outros benfeitores mais elevados, podem permitir que eles façam uma visita até onde Jesus se encontra, para que quando acordarem tenha condições de transferir para o papel, para o lápis, tudo aquilo que eles viram no mundo espiritual. E nós ficamos imaginando a beleza, e nós imaginamos ainda o quanto que esta imagem, vindo à nossa mente, transformando os nossos sentimentos, podem permitir que nós sejamos, de uma certa forma, compenetrados nesta imagem. E nós ouvimos os nossos irmãos evangélicos dizerem: o sangue de Jesus tem poder. Ora, será que seria necessário envolvermos-nos com essa imagem daquilo que nós vimos no Calvário, na cruz? Ou será que para nós seria suficiente presenciarmos a sua imagem, mentalizando-a, e se acontecesse conosco, tal qual aconteceu com Zaqueu? Vocês se lembram do Zaqueu, daquela passagem do Evangelho, que era um homem extremamente rico, o líder dos publicanos, que gostaria de ver Jesus, e quando Jesus se aproxima, que se ele encontra envolvido numa multidão, e ele de estatura bem baixa, levantando as pontas dos pés, jamais poderia ver Jesus. E que ao se esforçar e subir numa árvore, em que ele se chamava de sicômoro, lá de cima, que ele pudesse assim levar o seu pensamento, levar os seus olhos na direção da imagem bondosa, magnânima e absoluta de Jesus. E Jesus lhe diz: Zaqueu, desça-te, incomoda-te que eu esta noite posso jantar em sua casa. E neste momento que Zaqueu vê Jesus, há nele uma transformação que nós não compreendemos. Porque de imediato, quando Jesus vai jantar-se na sua casa, ele se compromete em restituir às pessoas de todos os recursos materiais que ele havia, de uma certa maneira, arrecadado daquelas pessoas. Ele era um homem extremamente rico,
compromete-se em devolver em dobro, em triplo, tudo quanto havia arrecadado daquelas pessoas. Então, naquele dia, houve uma mudança extremamente sutil, uma mudança profunda naquele espírito, que bastou que ele olhasse para Jesus e assim se transformasse. E isso aconteceu como nos é relatado no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós revolvemos o passado, e nós nos lembramos também daquela irmã companheira que toca nas vestes de Jesus e que ela estava em sangramento desde os 12 anos de idade, 8. e que se cura de imediato, transferindo para essas pessoas uma energia que até hoje, por mais que tenhamos condições de estudá-las, não compreendemos estas energias na essência, na profundidade, dentro daquilo que elas representam para as pessoas. E nós imaginamos qual seria verdadeiramente a imagem do rosto de Jesus. Em determinados momentos, nós o vemos de uma maneira. Se fecharmos os olhos e olharmos de novo, nós perceberemos que existe uma imagem novamente diferente daquela que vimos da primeira vez. E se nós fizermos isso inúmeras vezes, perceberemos que veremos o seu olhar inúmeras vezes diferente. Porque basta-nos a sua imagem magnânima, bondosa, amorosa, com um sentimento voltado pura e simplesmente para todos nós que somos pecadores, para todos nós que somos ainda espíritos sofredores, e assim, aos poucos, fazermos as nossas transformações. Compreendemos que tudo aquilo que aconteceu com aquela pessoa que toca as vestes de Jesus e é imediatamente curada, sem que ele mesmo percebesse, mas percebeu que havia saído dele um prodígio, uma energia diferente. E isso aconteceu, e nós temos relatos, e mais relatos, atestando a veracidade do que aconteceu. Citamos agora há pouco o caso de Zaqueu, líder dos publicanos. Vocês se lembram de quem eram os publicanos? Os publicanos eram as pessoas que estavam autorizadas a cobrarem os impostos. Mas vocês sabem como é que se cobram os impostos? Quase igual aquelas pessoas que fazem aquela brincadeira. Eu vou jogar esse dinheiro aqui para cima. Se Deus pegar é dele, se não que cair no chão tudo é meu. É mais ou menos assim que fazia o chefe dos publicanos. A cada 2, 3 dinares ou denários arrecadados, ele punha no bolso. Por isso ficava rico. E se a pessoa devia uma determinada quantidade de imposto, ele colocava uma sobretaxa para que ele retirasse aquela sobretaxa, colocando no seu bolso e passando para a administração romana apenas aquilo que ele devia. Alguém deve 10, mas paga 12, porque 2 é meu e os 10 são dos romanos. E assim, dessa maneira, nós ficamos a imaginarmos que se por acaso nós tivéssemos um contato com Jesus, que nós pudéssemos vê-lo face a face, nós também compreenderíamos que nós faríamos modificações extremamente importantes para o nosso progresso evolutivo. Tal aconteceu com esses fatos que nós relatamos. Corrupção é antiga. Corrupção é antiga, né? Claro. Mas, se nós também retornarmos ao Evangelho, se nós observarmos a passagem de Paulo, se nós nos lembrarmos que Paulo condenou o seu cunhado à morte a pedradas, se nós fizermos essa observação, e que no momento em que Paulo
vai para Damasco perseguir um grupo cristão, liderados por Bernabé, e que ele cai da sua montaria. Mas no momento em que ele cai da sua montaria, ele tem uma visão de Jesus. E já fala de imediato, porque quando ele cai da sua montaria, ele já cai cego. E já fala: Senhor, eu acredito, Senhor, eu creio. Transformando de imediato, praticamente de alguém que era descrente, em alguém que passou a ser crente, porque teve uma visão de evidência praticamente, e neste momento ele vê a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se transforma. É bem verdade que Jesus designa Ananias para que ele pudesse fazer a cura do doutor de Tarso. E uma voz chega até Ananias e o chama pelo nome. Ananias não confunde nada e fala: Senhor, eis-me aqui. Compreendendo que se aquela voz não fosse verdadeiramente a voz de Jesus, seria de um ser preposto do Mestre, que foi até ele para levar até ele a vontade de Jesus, naquilo que Jesus desejava, e que ele certamente atenderia, porque Jesus, conhecendo os teus servos, conhecendo aqueles trabalhadores da sua vinha, sabia em quem poderia depositar a confiança e aquilo que desejava. Sabia da obediência de todos aqueles que ele conhecia pelo próprio nome. Olha que coisa abençoada. Então, quando nós nos encontrávamos em Uberaba, havia aquelas filas quilométricas, e o Chico mandava sair uma pessoa que estava lá no meio da fila, envolvido numa fila de 200, 300 pessoas, mandava chamar a pessoa pelo nome. Anderson, chama aquele rapaz lá, o Anderson, fala para ele vir aqui. A pessoa que nem conhecia a outra chegava: quem que é o Anderson? Ah, sou eu. O Chico está te chamando. E Jesus, o Divino Mestre, também designava os seus colaboradores e os conhecia por todos os nomes. E mandava chamar, como mandou chamar Ananias para que ele curasse o doutor de Tarso, que era Paulo. E Paulo foi inúmeras vezes apedrejado, tal qual ele condenou o teu cunhado a pedradas, que faleceu a pedradas. Ele também foi apedrejado inúmeras vezes, deixando nas valas, deixando no meio do deserto, como se estivesse morto, como se estivesse ali apenas um corpo sem vida. E isso aconteceu muitas vezes. Mas o Paulo relata-nos, depois de um determinado tempo, e diz claramente: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Dando-nos a certeza que tudo aquilo que estivesse fazendo, toda a sua trajetória previamente estabelecida, em todos os lugares que ele visitou, ele sabia que existia uma força diferenciada, e que essa força diferenciada, que ele não sabia, mas que estava nele, que o seu envolvimento mediúnico era extremamente profundo, compreendendo que a sua vontade já não era mais a sua vontade, mas sim a vontade daquele que determinava os seus passos, que determinava as suas ações, as suas atitudes, para que ele pudesse dizer-nos abertamente: já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E certamente, se nós tivéssemos essa oportunidade, para que nós pudéssemos perceber a presença nas nossas atitudes, para que tivéssemos condições de atendermos-lhes as rogativas de tudo isso quanto a doutrina espírita nos ensina e já nos ensinou, porque todos nós somos conhecedores daquilo que verdadeiramente é a vontade de Jesus, mas pelas nossas fraquezas, pelas nossas dificuldades morais, não temos condições de atendermos-lhes as suas solicitudes para conosco. E respeitando o nosso livre-arbítrio, permite
que o nosso amadurecimento se faça no decorrer das nossas existências, para que tenhamos um dia a força necessária, o entendimento necessário para fazermos-lhes a sua vontade. E essa vontade daquilo que Ele deseja de nós, nós já temos conhecimento. Nós sabemos o que realmente Ele deseja de cada um de nós. E assim, nós não somos ainda capazes de abrirmos mão de interesses mundanos para que possamos fazer-lhes a sua vontade. E assim, se certamente pudéssemos ver-lhes o seu rosto, se estivéssemos caminhando com Ele, se estivéssemos bem próximo dEle, certamente não veríamos os seus passos. Talvez não víssemos as suas pegadas na areia. Talvez o seu semblante seria muito diferente deste que nós trazemos mentalmente conosco de inúmeras obras, de autores famosos, de grandes mestres da pintura, que trouxeram para nós a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, e essa imagem nós mentalizamos como se realmente fosse verdadeira essa imagem daquilo que nós vemos nas obras de arte. E se isso fosse conosco, nós compreendêssemos tudo isso e tivéssemos realmente essa imagem em nós, nós as veríamos diferente inúmeras vezes, sempre que forçássemos a nossa mente, sempre que nos esforçássemos para trazê-lo em nossa mente, formando uma imagem mental, certamente nós o veríamos de inúmeras maneiras diferentes. Porque são vários os artistas, são vários os grandes mestres que trazem-nos essas imagens que vemos. E muitos deles fazem essa pintura de uma maneira diferente. Quando Públio Lentulus Cornélios faz o retrato escrito de Jesus e que manda para Tibério César, nós percebemos que aquele retrato em que ele relata, não sei se vocês conhecem, não conhecem? Não mesmo? Vocês querem que eu leia para vocês? Então, nós procuraremos aqui esse relato. Você já conhece, Anderson? Nós procuraremos aqui esse relato para que todos tenham conhecimento da imagem com que Jesus é passado do Públio Lentulus Cornélios para o imperador Tibério César. E assim tenhamos condições de conhecermos esse retrato da imagem que Jesus representa para as pessoas. Só faltava estar deletado. Carta do senador público. E esse retrato, esse retrato foi encontrado. Esse retrato foi encontrado dentro de um vaso, escrito numa placa de cobre. E esse foi encontrado nos arquivos do Duque de Cesadini em Roma, que depois de 2000 anos praticamente, essa placa escrita em cobre foi encontrada dentro de um vaso. Passaram-se 2000 anos aproximadamente e alguém encontra essa placa. Eu acredito que nós não vamos ter o som suficiente para que as pessoas ouçam, mas quem sabe nós poderemos ler aqui para vocês. Carta do senador Públio Lentulus Cornélios, ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma.
sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um Estão homem, escutando? o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é vinculado profeta da verdade, aqui que todo mundo vai e ouvir. os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza rara, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, senador romano, presidente da Judéia. Então, esta foi uma carta, como nós disséramos, enviada pelo senador Públio Lentulus Cornélios, que é... Quem que é o Públio Lentulus Cornélios? O Espírito Emmanuel, guia do Chico Xavier, que viveu na época de Jesus e escreveu sobre Jesus esta carta que nós estamos relatando. Eu tenho esse conhecimento dessa carta há uns 20 anos.
mas que não houve nenhuma oportunidade para que eu pudesse haver o relato. E desta maneira, nós compreendemos que a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo é aquilo que os nossos sentimentos, no momento em que nós estivermos mais elevados, nós o veremos de uma maneira. E quando nós estivermos com uma determinada dificuldade emocional, nós também o veremos de outra maneira. Mas que tudo aquilo que tocar no nosso semblante, no nosso ser, que vier à nossa mente, daquele semblante magnânimo de Jesus, só vai depender das nossas condições morais, só vai depender das nossas condições emocionais, para que podemos percebê-lo na sua grandiosidade. Evidentemente que dentro do estágio evolutivo que nós nos encontramos hoje, não teremos condições de percebê-lo na sua grandiosidade, porque a sua grandiosidade não tem limites para nós. Alguém perguntaria, é Deus? Da mesma forma que Ele nos relatou inúmeras vezes, nas suas próprias palavras, de que não é Deus, porque diz, eu estou aqui por parte daquele que me enviou, e quem enviou, envia alguém porque tem autoridade sobre esse alguém. E compreendendo que nada pode ter superioridade a Deus, o Pai Celestial, que Ele é a autoridade máxima em todas as circunstâncias, todo aquele que é enviado por Ele é alguém que se encontra hierarquicamente numa condição mais baixa. E desta maneira, nós precisamos preocuparmos-nos. Não é com o que está escrito, não é com aquilo que está no Evangelho relativo a Zaqueu, ou aquilo que nós relatamos pelas passagens de Paulo, mas sim preocuparmos-nos conosco mesmo, para que essa presença magnânima de Jesus abençoada possa ser uma constante nas nossas vidas, não quando nós estivermos com 90 anos, quando nós estivermos bem próximo do nosso desencarne. Evidentemente que nada é passado e nada é atrasado, e tudo aquilo que chegar nos últimos 10 minutos também tem a sua importância, mas que possamos reunirmos as nossas forças para que tenhamos condições de levantarmos o que existe de melhor em nós, para que essa transformação, que seja lenta, mas que seja gradativa, passo a passo, melhorando-nos, permitindo que aquela imagem de nosso Senhor Jesus Cristo vá aos poucos ocupando o nosso ser. Tomando conta do nosso ser, a fim de que tenhamos condições de percebermos-lhes a sua presença, fazendo em nós uma transformação. Porque essa transformação não pode ser outra que não seja aquela realizada por nós mesmos, pelo nosso amadurecimento, pelo nosso comprometimento, pelo fato de passarmos a observarmos a espiritualidade com aquele que é modelo e guia da humanidade de uma maneira diferente, colocando-nos verdadeiramente como Zaqueu se colocou, com humildade a seus pés, compreendendo que a sua imagem, aquilo que nós mentalizarmos, aquilo que nós modificarmos, é o suficiente, é o necessário para as nossas transformações e as nossas mudanças. Puxa vida, por que será que se fala tanto em transformação? Por que será que se fala tanto em mudanças? Porque o conhecimento nós já temos. Porque aquilo que nós deveríamos sabermos, nós já sabemos. Mas precisamos retirarmos forças, não sei de onde, para que tivéssemos condições de vivenciarmos, mesmo que fosse aos poucos, gradativamente, para que nós pudéssemos vivenciarmos, praticarmos aquilo que nós já temos o conhecimento teórico
E sabemos que essa teoria já nos envolve, já muda alguma coisa em nós. Mas as energias adversas, que nós nos submetemos a elas, grande parte do nosso dia, grande parte das nossas vidas, ainda permanecem em nós. Não há, da nossa parte, um esforço verdadeiro para que façamos o expurgo dessas energias deletérias que, consequentemente, aniquilam-nos espiritualmente. Ao mesmo tempo que aniquila as nossas energias físicas, porque sempre que o espírito não está atravessando por um bom momento emocionalmente falando, nós compreendemos que a matéria física se ressente das desarmonias dessas energias e, consequentemente, leva-nos às enfermidades. E essas enfermidades não se faz pura e simplesmente de uma hora para outra. É aos poucos que nós vamos envenenando-nos fisicamente. É aos poucos que nós vamos recebendo no nosso perispírito as energias deletérias que aos poucos desarmonizam-nos as energias físicas e permite-nos encontrarmos-nos de uma maneira enferma. Ora, nós sabemos isso? Maravilha! Mas o que nós estamos fazendo para mudar? Qual é o nosso esforço nessa mudança? Estamos comprometidos com o quê? E isso, irmãos, só depende de nós, do nosso esforço. Mas também percebemos que nos encontramos acomodados, nos encontramos viciados com aquele nosso passado, não muito distante, desta mesma reencarnação, pelos hábitos que nós adquirimos no transcorrer dos nossos dias. Se tivéssemos não só um tempo maior, para que nós estivéssemos mentalizando essa imagem magnânima do Divino Mestre, certamente nós também teríamos condições de imediato fazermos uma transformação em nós mesmos, digamos, de uma maneira mais radical, dentro dessas leis de amor e de fraternidade. Que nós radicalizássemos conosco essa mudança, essa nossa transformação, de forma que pudéssemos recebermos essas energias, não pura e simplesmente de alguém que vai tomar essa energia, vai recebê-la como se fosse um ribeirão desaguando no rio mais caudaloso, mas sim que nós pudéssemos procurarmos a fonte dessas energias e saciássemos a nossa sede diretamente dessa fonte que alguém nos diz, fecunda e infinita, de amor e de bondade. E nós já sabemos onde encontrarmos essa fonte, porque ainda somos frágeis, porque ainda não estamos comprometidos. Todos nós poderíamos responder ao mesmo tempo, ora, porque não estamos amadurecidos espiritualmente. Isso é uma verdade. Mas se nós nos comprometêssemos e colocássemos, como se fizesse uma poupança, colocando dentro dessa poupança uma moedinha de centavos neste cofre, certamente, num passar do tempo, que não fosse muito distante, nós recolheríamos um pequeno tesouro. E esse tesouro está em nós, nas nossas pequenas atitudes, nas nossas pequenas ações, no nosso verdadeiro comprometimento com uma realidade que nós já conhecemos. Ficamos pensativos, boquiabertos, compreendemos que é melhor nós ficarmos quietinhos
e deixarmos o tempo passar. É verdade que isso é mais fácil para nós. Mas certamente nós nos arrependeremos dessas atitudes. A atitude da omissão, a atitude do descomprometimento de uma realidade clara e cristalina para nós. Não sei se vocês conhecem a história do Públio Lentulus Cornélios. Alguém já leu o livro aqui há 2000 anos? Ninguém leu o livro também 50 anos depois? Então, se vocês tiverem a oportunidade, façam essa leitura e perceberão que o senador Públio Lentulus Cornélios passa por inúmeras dificuldades. O Públio Lentulus Cornélios desencarna em Herculano com a erupção do Vesúvio, que soterra Herculano e Pompeia em torno do ano 79 depois de Cristo. Ele foi uma pessoa extremamente longeva para o seu tempo. 26. Ele foi uma pessoa extremamente longeva para o seu tempo. Mas o fato de ter visto Jesus olho no olho, porque ele teve essa oportunidade para que ele pudesse descrever nesta carta tudo quanto aquilo que ele viu em Jesus naquela imagem. É porque ele olhou Jesus olho no olho naquela encarnação. Ele não pôde fazer a sua transformação exemplificada, mas sentiu no teu ser, carregando no teu ser, uma transformação que veio extremamente rápida. Porque ele pede a Jesus que vai até a sua casa e cure a sua filha que se encontrava leprosa. E Jesus lhe diz: quando você chegar à sua casa, você vai encontrar a sua filha curada. Não por você, que é muito orgulhoso, mas é porque neste momento a sua esposa encontra-se ajoelhada, rogando pela tua filha. E quando ele chega à sua casa, realmente a sua filha estava curada. Aquilo que ele presenciou, aquilo que ele viu, não somente no semblante de Jesus, mas aquela transformação de energia que aconteceu no seu lar, na sua casa, para que ele tivesse condições de testemunhar de imediato aquela situação, fez a sua transformação. E essa sua transformação se encontra praticamente relatada em todos os momentos nesta história maravilhosa que a doutrina espírita nos oferece. Porque através das mãos incansáveis de Chico Xavier, ele psicografa esse livro, ditado pelo próprio espírito do Públio Lentulus Cornélios, relatando essa sua passagem durante aquele momento em que ele se encontra com Jesus, quando Jesus se encontrava fisicamente conosco, e já no momento em que Jesus assumia o seu ministério de amor e de fraternidade perante todos nós, para que nós tivéssemos condições de redimirmos-nos perante os seus ensinamentos, para que nós tivéssemos condições de redimirmos-nos, mentalizando a sua imagem e sentindo essa energia extremamente elevada adentrando o nosso ser, da mesma forma que adentra o ser de Paulo, do peregrino Paulo, na nossa presença. E assim, aos poucos, fazermos as nossas transformações. Porque são inúmeros os relatos que nós encontramos na história.
São inúmeros os relatos que a doutrina espírita esclarece-nos para que um dia, atingindo uma determinada maturidade, tenhamos condições e forças suficientes para fazermos as nossas transformações, mas que não sejam essas transformações vazias e estéreis, mas sim uma transformação consciente, firme por uma fé raciocinada e absoluta, dentro dos exemplos que essa magnífica doutrina de luz oferece a cada um de nós. Porque cada um de nós que fizermos essas leituras, a cada um de nós que olharmos o seu semblante, certamente verá uma imagem diferente uns dos outros. E o sentimento de que, do toque destas imagens, na profundidade do nosso ser, no nosso DNA espiritual, permitirá que a cada um de nós tenha a sua própria transformação, o seu próprio amadurecimento, tendo a certeza que amanhã todos nós seremos diferentes daquilo que somos hoje. Vejam, irmãos, quanta coisa linda, maravilhosa que nós temos para recolhermos dessa espiritualidade bondosa, benfeitora, desse Divino Mestre Senhor, que em todos os momentos que nós temos o conhecimento dos seus relatos, da sua vivência, nós compreendemos ainda, dentro das nossas imperfeições, a grandeza do nosso modelo e guia. E é bem evidente também que essa grandeza que nós percebemos é relativa ao nosso grau de aprendizado, ao nosso grau da nossa escala evolutiva. E se nós adquirirmos mais conhecimento, se nós transformarmos-nos em amor, em benevolência, certamente nós teremos conosco imagens diferenciadas, sentimentos diferenciados, transformações que só nós poderíamos compreender na sua essência. E nós às vezes imaginamos que tudo isso não é o suficiente. Nós às vezes imaginamos, por aquilo que as nossas condições emocionais nos dizem, que Jesus ainda vai voltar. Nós ouvimos esses relatos de inúmeros irmãos. Ele jamais deixou de estar conosco em nosso ser. Se Ele permite-nos uma compreensão diferenciada a cada estudo que fazemos, a cada leitura que nós fazemos sobre Jesus, nós percebemos que agrega-se em nós alguma coisa que nós não estávamos compreendendo até então. São inúmeras circunstâncias que nós percebemos a sua imagem magnânima de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão, numa paciência extremada, permitindo que cada ser dê seus passos conforme as suas forças, as suas energias, que cada ser transforme-se por si mesmo, mas compreendendo que em nenhum momento nos encontramos sozinhos, em que em nenhum momento nos encontramos desamparados. E quando nós ouvimos isso, nós imaginamos, puxa vida, o estágio que o nosso país passa no momento é porque nós estamos esquecidos. As dificuldades que o Brasil vive hoje é como se nós estivéssemos esquecidos. Podem apostar que não. Podem apostar que não. Não estamos desamparados e não estamos esquecidos. Talvez tivéssemos a necessidade de passarmos por estas experiências mais difíceis para que esse amadurecimento também se fizesse. Então, a maneira para amadurecermos vai depender de cada um de nós. Da mesma forma que nós vemos as imagens de Jesus com um semblante diferente,
as nossas transformações também depende de cada um de nós. E isso é uma coisa extremamente pessoal para nós, mas tendo a certeza de que neste rebanho de incontáveis ovelhas, que nós nos colocamos nessa condição de ovelhas do rebanho do nosso Senhor, nenhum de nós nos perderemos, nenhuma ovelha se perderá, porque serão resgatados todos nós, de acordo com aquilo que for a vontade de Deus. E se a sua vontade for para que façamos também uma transformação radical e imediata, isso também acontecerá. Mas que estejamos confiantes, que nos momentos das nossas preces, das nossas orações, tenhamos condições de fazermos as nossas rogativas confiante no amor de Jesus, confiantes de que nós somos alunos sofredores, mas com a perspectiva, com o desejo e a vontade de mudança. E se nós nos envolvermos certamente com essas mudanças, de uma maneira bem clara para nós, isso acontecerá no período mais rápido possível. Então, irmãos, só depende de nós, do nosso comprometimento, da nossa boa vontade, mas tendo a certeza absoluta que jamais estaremos sozinhos, com a certeza absoluta de que o Brasil não é uma nave à deriva, com a certeza absoluta que Jesus tem nas suas mãos magnânimas o leme dessa nave, que nós nos encontramos dentro dela. Mas se nós, mesmo que sejamos marinheiros de primeira viagem, se nós nos esforçarmos, nós poderemos fazermos um pouco mais do que aquilo que nós estamos fazendo. Não sei se os irmãos aqui estão conscientes de que o guia espiritual do Brasil é o Espírito Ismael. Vocês sabiam? Não sabem quem foi Ismael? Ismael é o filho de Abraão com a escrava Agar. Quando ele se tornou um adolescente, um rapaz, ele foi tentar ensinar aquilo que seu pai lhe ensinara a Abraão aos judeus. Eles não aceitaram porque ele era filho do Abraão com uma escrava. Quando Isaac foi ensinar, eles aceitaram. Mas quando Ismael foi ensinar aquilo que aprenderam com Abraão, os judeus não aceitaram. E desta maneira, ele saiu pelo deserto pregando. Quem que ele encontrou? Os árabes. Daí surgiu a religião muçulmana, o Islã. E Jesus, o Divino Mestre, designa Ismael como guia espiritual do Brasil, porque o Brasil não é a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Quando Pero Vaz de Caminha escreve uma das suas cartas, relatando a viagem de Cabral até o Brasil, há um momento que ele cita uma calmaria em alto mar, ou seja, as naves Santa Maria e Pinta e Nina, elas não deslocam, elas ficam paradas. Há até pessoas que dizem que alguns portugueses queriam descer da embarcação para que pudessem empurrá-las. Mas veio um sopro suave de uma brisa soprada pelo Ismael nas suas velas, e aos poucos elas vão se direcionando para o litoral brasileiro. Este espírito é o guia espiritual do Brasil. E certa vez pergunta-se ao Chico, lá em Uberaba, como que era a posição do Emmanuel perante o Ismael. Chico, espiritualmente falando, qual é a posição do Emmanuel perante o Espírito Ismael? O Chico responde com duas palavras: de joelhos. Não diz mais nada. Mas lembre-se bem a grandeza do diretor espiritual do Brasil. Porque nós compreendemos a grandeza do Emmanuel como anjo guardião do Chico Xavier. E ele responde ao Chico
O Emmanuel responde ao Chico para que o Chico contasse àquele grupo de pessoas ali presente. Chico, como que é mesmo a posição do Emmanuel, espiritualmente falando, perante Ismael? 2 palavras: de joelhos. E não se tocou mais no assunto, não fez mais nenhum comentário, para que as pessoas que estivessem ali presentes pudessem compreender a grandeza desse espírito bondoso que é Ismael, o guia espiritual do Brasil. Então, por que nós estamos dizendo isso? Porque em alguns momentos falta-nos esperança. Por alguns momentos nós imaginamos que somente a presença física de Jesus perante nós poderia fazer as nossas transformações, as nossas mudanças. Porque nós achamos que somos deserdados e nos encontramos perdidos nesse fim de mundo, digamos assim. Mas não nos esqueçamos que a presença magnânima de Jesus, na imagem de Ismael, como o César gosta de utilizar, preposto de nosso Senhor Jesus Cristo no Brasil, em nenhum momento perdeu o controle das naves que se encontram em alto mar numa calmaria ou à deriva, que no leme de todas estas naves se encontram as mãos firmes, seguras, amorosas, no coração fraterno, absolutamente amoroso, de nosso Senhor Jesus Cristo, compadecendo de todos nós que nos encontramos na pátria do Evangelho, o coração do mundo. Para que tenhamos certeza absoluta que nós não estamos sozinhos e não estamos desamparados. Se basta nos percebermos a sua imagem mentalizada, se basta num silêncio profundo, fechado a 4 portas, entrarmos em oração e fazermos uma rogativa sincera e verdadeira das nossas necessidades, para que sejamos atendidos. Por que não termos a confiança absoluta neste, que é o diretor espiritual do planeta Terra e mais 4 planetas? Porque Jesus é aquele ser que esteve fisicamente conosco, mas o Cristo é o ser universal, que é a autoridade aqui nesse planeta e em mais 4 outros, e às vezes fazendo parte de uma assembleia de espíritos de extrema elevação, dando orientações também para outros planetas, em outros sistemas solares, em outras galáxias. Por que está dizendo tudo isso? Para que tenhamos confiança, para que tenhamos a esperança de que não estamos desamparados. Em dezembro de 1952, através das mãos do Chico Xavier, André Luiz envia-nos uma mensagem. E que essa mensagem descreve tudo o que aconteceu com o Brasil daquele dia praticamente até os dias de hoje. Praticamente sem faltar uma vírgula e um tio. Mas não para aqui. Ele escreve também o nosso futuro num curto espaço de tempo. E eu tenho certeza que todos vocês estão curiosos para saber o que se encontra nessa mensagem do André Luiz. Eu tenho certeza que todos querem saber como vocês ficaram curiosos para receber essa carta do senador Públio Lentulus Cornélios a respeito da imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu me comprometo que na próxima quarta-feira, que eu gostaria de ver todos os irmãos aqui presentes, para que eu pudesse ler para vocês, assim com essa voz de locutor de emissora de rádio, do Jornal das 9, da Globo, fazer essa leitura para que vocês tenham conhecimento e fortaleçam as esperanças como eu estou fortalecido. E eu não conhecia essa mensagem, eu conhecia sábado passado. E essa pessoa ficou de imprimir essa mensagem
para que eu pudesse trazê-la para os meus irmãos da quarta-feira, porque não existe nada que eu não faça para vê-los felizes. Não existe nada que eu não faça para trazer-lhes as melhores informações. E caso eu não faça isso, eu tenho que prestar contas. Então fica assim esse pedido que eu vos farei, para que na próxima quarta-feira nós tenhamos condições de revermos-nos, fortalecendo as nossas afeições, formando aqui na Casa Espírita as nossas verdadeiras famílias, fortalecidas pelos laços espirituais, fazer essa leitura, mas que cada um possa me acompanhar mentalmente nessa leitura, e se possível, eu gostaria de fazer uma cópia para cada um de vocês, para que no momento que estivessem nos seus lares, depois de fazer uma oração, para que pudesse ler calmamente e observar o que nós passamos de 1952 até agora e o que nós passaremos para os próximos 20 e 30 anos, ou às vezes 40. É bem verdade que somente eu estarei aqui pelo fato de ser o mais jovem, e que certamente vocês assistirão tudo isso no plano espiritual. E eu gostaria que todos vocês estivessem aqui na próxima quarta, para que eu pudesse presenteá-los com uma informação extremamente atualizada nos dias de hoje. E vou dizer, quem não estiver aqui na quarta não vai levar, vai ter o desconhecimento. Faz favor de ensinar os portugueses lá, fazer os pés de pato antes de mandar as caravelas para cá. Eu vou falar, porque assim, teve muito patrício que queria descer das naves e queria empurrar as naves. Ele queria descer em alto mar para empurrar as caravelas, porque elas pararam ali, ó, até que o Ismael veio juntamente com Jesus, bateu aquela brisa suave nas suas velas e puderam chegar com segurança na costa brasileira. Onde é que eles chegaram mesmo? Ele só teve um baiano para acertar isso aqui. Então, vamos fazer assim, irmãos. Vamos encerrar as nossas singelas atividades, agradecendo ao Pai Celestial por mais essa oportunidade, que graças a Deus nos reencontramos aqui, falamos de coisas maravilhosas do nosso Senhor Jesus Cristo, falamos do nosso guia espiritual do Brasil, falamos de nós mesmos, do nosso comprometimento com essa magnífica doutrina de luz, porque eu tenho certeza que a espiritualidade espera de nós um pouquinho mais do que temos feito. E não pensem que isso vai fazer muita mudança para eles, mas fará uma grande transformação em nós mesmos. Então elevamos os nossos pensamentos, agradecemos ao Divino Mestre Senhor, aos diretores espirituais dessa casa de oração e de caridade, aos nossos anjos guardiões que permitiram-nos este reencontro, falando desses temas maravilhosos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e agradecemos com todas as nossas energias do nosso ser, e elevamos os nossos pensamentos, abrimos os nossos corações, para dizermos confiantes, felizes, alegres, a oração que Jesus carinhosamente nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em entregue às tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, não nos esqueçamos que tem um presentinho para cada um que vier aqui na próxima quarta-feira.